Vocês sabem que eu gosto de orar, de louvar no começo, mas me deram 30 minutos e ainda tem recado. Então, eu já vou, ó, plau. Queria falar, pessoal, tem uma galera em pé lá no fundo. E tem uma galera de bolsas sentadas por aí. Então, se você tem uma bolsa sentada do seu lado, levante sua mão, tire a bolsa, dê espaço para o seu amiguinho que está em pé lá no fundo. Levante sua mão. Faz assim, ó, se tem um lugar do seu lado, tem 3 lugares ali. Se você precisa se assentar, a equipe de introdução, por favor, fiquem atentos agora, para ajudar as pessoas que estão sem lugar para sentar, a encontrarem esses lugares. Equipe de introdução, se você vê uma bolsa e tiver alguém de pé, você pode pedir cordialmente para o dono da bolsa dar esse espaço para alguém que está de pé. Amém? E vamos lá. Aqui, ó, já 29 minutos, tá vendo? Lá vou eu. Gente, é uma honra e um prazer recebê-los aqui. Eu vou fazer uma breve oração e vou começar aqui a palavra, porque eu tenho 28 minutos agora, o tempo corre e eu tenho muita coisa que eu quero dividir com vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por esse momento maravilhoso na tua presença. Eu quero te agradecer, Pai, por podermos juntos adorar o teu nome, louvar a ti, e estar, Senhor Deus, num sábado à noite, em mais de 1.200 jovens, adorando o teu nome, adorando a tua presença, louvando na tua presença. Nós te agradecemos, porque enquanto tantos estão perdidos no mundo, estão numa noite como essa, terminando as suas vidas, entrando em caminhos de destruição, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe para a tua arca, onde nós somos guardados, onde nós somos salvos de toda influência, de toda destruição que há nesse mundo. Aleluia, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Eu oro a ti, Pai, usa a minha vida nessa noite, que essa palavra possa tocar cada coração e cada espírito, gerando transformação genuína sobre a geração de São Paulo, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, aleluia. Obrigada, Verônica. Vamos lá, turma da Rede One, vocês já ouviram uma versão dessa palavra? Alguns de vocês que estavam aqui, foi uma semana que nem todos estavam, que a gente teve alguns eventos, mas, palavra boa, Deus me mandou repetir, gente, então estamos aqui, né? Quando o medo vai embora, é o nosso tema de hoje. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3, de 8 a 10, ou leia aqui no nosso telão com a gente. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Essa é a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia. Essa é a primeira vez que Deus fala na Bíblia sobre o medo. E o medo aqui, ele é gerado pelo pecado. O pecado gera o medo. E eu não sei se você sabe sobre isso, mas existe uma regra em teologia que chama-se lei da primeira menção. O que isso significa? A primeira vez que um termo aparece na Bíblia, um assunto aparece na Bíblia, aquele significado desse assunto, ele vai ser replicado em toda a narrativa bíblica. Então, se você quer entender o que Deus quer dizer a respeito de algo, você precisa entender o que Deus disse sobre aquilo a primeira vez que aquilo foi dito na Bíblia. E quando a gente fala sobre medo, a primeira correlação que a gente faz é que o medo, ele veio do pecado. E o outro ponto é que o medo gerou uma fuga. Porque Adão e Eva tiveram medo de Deus, eles fugiram e se esconderam de Deus. Esses pontos são muito importantes, porque eles vão nos fazer entender como o medo age na nossa vida até hoje. Como
o diabo usa o medo nas nossas vidas até hoje, porque ele sabe que é assim que o medo funciona. O pecado gera medo e o medo nos faz fugir de Deus, do projeto de Deus, do propósito de Deus. Um ponto muito importante quando a gente fala, né, aqui um pouquinho antes de Adão e Eva pecarem, só para trazer um pouquinho do contexto. Adão e Eva, eles estavam ali no jardim, Deus criou todas as coisas, falou para Adão e Eva que eles podiam comer de todos os frutos, menos de um, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a serpente chega para Eva e ela fala, Eva, Deus falou que você não pode comer de nenhum dos frutos. Ela começa a gerar confusão na mente da Eva. E a maior confusão que ela semeia no coração de Eva é uma crise de identidade. Repita comigo, identidade. Quando a serpente diz para Eva, se você comer, você será igual a Deus. E a identidade de Eva e a identidade de Adão era uma identidade de criaturas, de filhos, de amigos de Deus, que caminhavam junto a ele. Mas a serpente vai em Eva e ela gera uma crise de identidade. E fala, Eva, você pode ser como Deus. E quando essa crise de identidade se instala, Eva peca. E o pecado gera medo. E esse momento do pecado e do medo selam a alteração da identidade de Adão e Eva. Que agora, em lugar de serem filhos, amigos de Deus, que caminham com Deus todos os dias, que se relacionam profundamente, intimamente com o seu Pai, eles se tornam pecadores. Tudo isso está no mesmo contexto. Que atrai, que gera o pecado, e o pecado o medo, e o medo a fuga. E essa fuga desorientada por uma identidade que foi transformada, adulterada pelo pecado e pelo medo, a ponto de Adão e Eva, que andavam nus, entenderem, começarem a ter maldade nos seus olhos, entenderem que estar nu poderia ser uma coisa ruim, e começarem a se vestir, e a gente se veste até hoje, né? O medo, ele entra na humanidade nesse momento, gerando uma mudança na identidade do homem. E pouco a pouco, o medo vai se apossando da identidade humana, até se tornar proprietário dela. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Parece pesado isso que eu estou falando e duro, mas é uma realidade. Olhem à sua volta. Quem, na verdade, é o Senhor da vida das pessoas? A gente, quando chega em Jesus e a gente vai para o encontro, não sei se na sua igreja mostram essa imagem, mas aqui a gente vê essa imagem, eu não lembro se era no pré-encontro, no encontro, no pós-encontro, mas é nesse pedaço. Eu fiz a imagem, pode colocar aí, que é você chega em Jesus e você tem o trono da sua vida, e no trono da sua vida está o eu. E em volta, está tudo bagunçado em volta da sua vida, porque você está no trono. E o que a gente diz para as pessoas é, você precisa sair desse trono e deixar Cristo entrar nesse trono, deixar Deus nesse trono. Porque quando você fizer isso, a sua vida vai se organizar. E amém, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, mesmo nós cristãos, que conhecemos a Deus, que dizemos para Deus que Ele está no trono e no centro das nossas vidas, na verdade quem está na nossa vida não é o Senhor, quem está no trono da nossa vida é o medo. Pode pôr a imagenzinha do medo. E é por isso, muitas vezes, que a nossa vida está completamente bagunçada. A gente diz que o Senhor, fala, Senhor, o Senhor é o centro. Senhor, o que o Senhor quiser de mim eu farei. Senhor, a minha vida é tua. Mas na verdade, a gente continua dominado pelo medo. E se você é de São Paulo, meu irmão, esse medo muitas vezes tem causa. A gente tem medo de tudo.
A gente tem medo de sair de casa. Brasil é o país que tem a maior frota de carros blindados do mundo. É um país de terceiro mundo, é caro blindar carro. Mas é o país que tem maior frota de carros blindados do mundo. Porque a gente tem medo. A gente tem medo da violência urbana. A gente tem medo de morrer. Eu sou crente, eu sei que eu vou para o céu, você não tem medo de morrer. Você não tem medo do como você vai morrer? Às vezes a gente tem esse medo. A gente tem medo da pobreza. Eu não faço isso porque eu tenho medo de ficar pobre. Eu não faço isso porque eu tenho medo de não corresponder à expectativa das pessoas. Medos que às vezes são até inconscientes. Eu não tomo a decisão de fazer o curso. Faz tempo que eu não sou da dança, pessoal. Uns 20 anos. Não, 20 é muito. Faz tempo que eu saí desse ministério. A gente tem medo de não corresponder à expectativa das pessoas. Tem muita gente que nunca foi trabalhar com o que amava, porque tinha medo de não corresponder à expectativa do seu pai ou da sua mãe. E foi fazer a faculdade que eles achavam que era melhor e não o que a pessoa sabia que ela tinha talento para fazer. A gente tem medo de errar, de falhar, e a gente não se arrisca e não dá passos. E isso eu nem estou falando de fobias, de transtornos. A gente vive uma inundação de pessoas com síndromes, com fobias. Gente, e a gente normaliza, né? Tipo, mas todo mundo tem, isso é... Glória a Deus, vamos tratar. Vamos entender por que a gente está se deixando apossar pelo medo. Tem gente que, cara, no meu prédio... A gente tem uns problemas em elevador, não sei, já é o segundo prédio que eu moro que tem esse tipo de problema, não sei o que acontece, acho que os elevadores estão ficando antigos. E é uma história no grupo do condomínio, eu tenho pânico de elevador, eu tenho não sei o que. Tem muitas pessoas que são e vão modelando a sua vida. Eu só moro em andar baixo porque eu subo de escada. Vão modelando a sua vida em volta do medo. E se a gente refletir nas nossas decisões de uma forma sincera. Isso é a coisa que meus discípulos mais ouvem. Quando eles vêm me perguntar, pastora, eu estou apaixonado. Pastora, eu estou querendo fazer isso. Eu estou na dúvida se eu faço aquilo. Eu vejo que está errando nisso. A primeira coisa que eu falo é, seja sincero com você mesmo e você vai saber a resposta. É hora de começar um relacionamento ou não? Se você for sincero com você não precisa me fazer essa pergunta. Você vai ter essa resposta. Então, seja sincero com você agora e olhe para a sua vida. Quantas decisões você pode enxergar com clareza que foram dominadas ou influenciadas pelo medo? Quantas vezes a gente deixou de viver algo que Deus tinha para nós porque a gente teve medo? Deus falou para você falar de Jesus para alguém e você não falou. Você deixou de obedecer a Deus e você deixou de abençoar a vida de alguém. E eu queria te falar uma coisa, Deus funciona de um jeito esquisito. Se você não faz o que Ele te falou para fazer, Ele para de te falar o que Ele quer que você faça. E às vezes a tua vida está estagnada, porque por medo, Deus te mandou fazer algo e você não fez. E enquanto você não voltar naquele lugar e não responder ao chamado de Deus, ao que Deus te pediu e não consertar aquilo, você não vai ouvir o próximo passo. Então você precisa dessa palavra, meu irmão. Você precisa ouvir de Deus, abra mão, renuncie, lute contra o medo. Você pode vencer esse medo que hoje te paralisa e te tira do centro da vontade de Deus. Porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, repita, autoridade. De se tornarem filhos de Deus. A autoridade de se tornar filho de Deus. Deus tem falado, eu falei sobre esse tema no nosso acampamento de carnaval, a autoridade de filho. Deus colocou isso tão forte no meu coração, a responsabilidade e a autoridade, a posição de privilégio, mas também a posição de responsabilidade de sermos filhos. E essa é a nossa identidade. Filho de Deus, com autoridade concedida por Ele, sobre essa terra, sobre esse tempo.
Mas a gente se encolhe porque a gente tem medo. Cara, que coisa louca. Nós somos filhos e filhas do cara que criou tudo. Nós somos filhos e filhas de um Deus todo-poderoso. Mas a gente se encolhe de medo quando Ele mesmo nos pede alguma coisa. A gente não tirou da cabeça. Foi Ele que nos pediu. E mesmo assim a gente fica com medo de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Mateus 8:26. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Isso é Jesus falando com seus discípulos. O medo vai nos roubando a fé. A fé que nos permite andar no sobrenatural. O medo vai minando. O medo vai nos limitando de construir e acessar os sonhos e a vontade de Deus. Mas da mesma forma, a fé é o antídoto que vence o medo. Se nós caminharmos em fé, se nós caminharmos alimentando a nossa fé, caminhando na direção da fé que Deus tem colocado no nosso coração, é isso que nos levará na direção de viver a vontade de Deus. A fé que nos mostra que Deus está presente, que Ele é bom o tempo todo, que Ele está conosco. A Bíblia fala muitas vezes, não temas, eu estou contigo. Sempre que Deus fala não temas na Bíblia, Ele se coloca nessa posição de proximidade. Então, sempre aparece, não temas, eu sou contigo, ou aparece, eu não temo, porque eu sei que Ele está comigo. O que retira o medo do nosso coração é a certeza de que Deus está presente em nós, de que Deus a certeza da presença dEle no nosso lado deveria... Desculpa, gente. Passei dias sem voz, inclusive, mas já estou quase 100%. Então, em nome de Jesus, não vou tossir mais. A certeza da presença dEle ao nosso lado deveria ser suficiente. Agora lascou, né? Amor, consegue uma maçã para mim? O pessoal do louvor vai ter. Não temas. Não é um comando vazio, mas sempre vem acompanhado de uma revelação da presença, da promessa ou da missão de Deus para o homem. Deus não suprime o medo pela força, mas pelo amor e pelo relacionamento com Ele e com a sua palavra. Todas as vezes que a palavra diz não temas, o não temas é um chamado à cooperação. Quando Deus nos fala para que a gente não deve ter medo, Ele não está só dizendo, vai, conquista os teus sonhos. Ele não está só dizendo que você deve ser corajoso em você mesmo. Ser forte e corajoso, não te chamei eu. Não é assim? O medo, o não temas, é um chamado à cooperação. O não temas é Deus dizendo, eu quero que você caminhe comigo para construir a minha vontade, para fazer o meu reino na terra. Não é isso que você ora todos os dias, Deus, me ajuda, eu quero ser um instrumento. A gente fecha os olhos, a gente levanta a mão. E a gente fala, eu quero ser um instrumento, Senhor, da Tua presença. Eu quero ser um instrumento que transforme vidas. Eu quero ser um instrumento. Então se permita ser curado do medo que te aprisiona e não te permite ir. E quando eu estou falando ir, não é nem ir para
Janela 1040 no mundo muçulmano é ir falar para o teu amigo do lado que ele precisa de Jesus. Eu sei que dá medo. Eu tenho um amigo que eu ganhei para Jesus, que é uma bênção, está aqui na igreja hoje servindo. A gente trabalhava junto, ele era meu amigo do trabalho. E eu lembro, obrigada. Se voltar a tosse, vai ter maçã para você passar. E ele era meu amigo do trabalho. E eu lembro o dia que Deus me falou, você vai convidar ele para ir na igreja. Eu falei, meu Deus, eu tive medo. E a gente estava fazendo uma reunião. Passou a semana, eu não falei nada. A gente estava fazendo uma reunião online. Falei, fica no final da reunião. Eu falei, mano do céu, como que eu vou falar isso na reunião do trabalho? Chamar o cara. Eu respirei fundo, convidei. Ele veio numa festa da Páscoa faz 1 ano. Hoje é uma bênção, está servindo por aí. A vida dele totalmente sendo transformada, mas eu tive que vencer o medo. Eu falei isso para ele esses dias, ele achava que tinha sido a coisa mais natural do mundo. Eu falei, cara, eu morri de medo de te fazer esse convite. É um ambiente diferente, é um ambiente do trabalho, é uma pessoa que você vai... Imagina o cara acha que você é louca, o resto da vida você vai ter que olhar para ele, bom dia, tudo bem? E a pessoa acha que você é maluco. Mas se a gente não tiver essa ousadia de falar para a pessoa que está do nosso lado, quanto mais ir para África, passar fome. Você já ouviu história de missionário? Eu esses dias estava ouvindo a história do cara que começou a Jocum aqui no Brasil. O cara chegou no Brasil com $6 no bolso. $6. E o dólar não valia R$5 naquela época. $6. O cara chegou num outro país para começar a missão. E a gente está achando que vai ser o... Se a gente não vencer o medo, a gente precisa vencer o medo. E vencer o medo não é vencido pela ausência de perigo, mas pela presença de Emanuel, o Deus conosco. Se você tiver a convicção da presença dele, se você tiver a convicção do Deus que te chamou, e de que ele é contigo, de que o Espírito Santo, Paráclitos, a gente aprende na escola de líderes, não aprende? Aquele que está ao nosso lado o tempo todo, que nos ajuda, que intercede por nós, que está conosco. Se você tiver a convicção da presença dele com você, por que você vai ter medo? O que é a pior coisa que pode acontecer? Deus não é poderoso o suficiente para reverter? Não tenha medo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E a gente vai mergulhar nesse versículo, que é tão pequeno e a gente já repetiu 1000 vezes, mas ele é tão poderoso, queridos. E quando a gente entende o contexto histórico desse versículo, ele fica mais poderoso. E eu quero trazer um pouquinho, eu sou ratinha de livro, eu gosto de estudar, eu trago uns elementos nerds para a ministração, porque isso para mim me dá uma clareza do que Deus quis dizer com aquilo, que muda o jogo. E quando a gente olha para esse versículo, quando a Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de moderação, isso pode ser compreendido por autodisciplina, mente equilibrada ou domínio próprio. Mas se a gente for na raiz original do termo utilizado ali, o termo é sofronismos, grego, sofronismos, mentalidade ou disciplina que conduz ao autocontrole. Ou seja, Deus não te deu espírito de medo, mas de amor, poder e autocontrole. Por que Paulo escolhe usar esta palavra exatamente? Aí agora começa a aula de história. Porque essa raiz, sofron, era um termo muito utilizado e valorizado naquele tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas naquele tempo histórico, a mentalidade grega, ela era muito valorizada. E eu não sei se vocês sabem, mas ainda hoje a nossa cultura,
ela é extremamente influenciada pelos princípios aristotélicos, pelos princípios dos filósofos gregos clássicos. E nesse momento em específico, Paulo, quando ele fala com eruditos, ele usa termos e conceitos que são muito fortes e que formam o pensamento das pessoas daquele tempo. E esse termo, sófron, ele é muito forte naquela época e reflete esse pensamento de Platão e Aristóteles, que ele fala sobre a construção de uma vida moral. Uma disposição que regula os desejos e emoções, principalmente ligados aos prazeres sensoriais. Então, quando Aristóteles e Platão, começou em Platão, mas Aristóteles que aprofunda um pouco essa conversa, Paulo, ele está falando que o homem consegue, e ele deve se exercitar para construir, para dominar os seus desejos, as suas vontades e as suas emoções. Então ele usa, quando ele quer contrapor ao medo, então Paulo escolhe essa palavra porque ele fala, Deus não te deu espírito de medo, Ele te deu um espírito que consegue dominar sobre ele. Ele te deu uma capacidade de dominar sobre as suas emoções. Só que não, você entende que não é uma habilidade mágica, ele usa uma referência de alguém que fala assim, o homem consegue dominar sobre isso. Mas a construção que Paulo continua fazendo é o Espírito Santo de Deus. O que ele soma ao pensamento de Aristóteles é o Espírito Santo de Deus somado à sua força de vontade, aos seus softwares, esqueci o resto da palavra, aos softforms, somando ao Espírito Santo de Deus. Se você somar a tua capacidade de gerir as suas emoções e pensamentos, a força e ao poder que há no Espírito Santo de Deus, o medo não pode te parar, porque Deus não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de autogoverno. A minha palavra para você, pastora, como eu venço o medo? Domine sobre ele. Domine sobre o medo. Somos capazes de governar sobre as nossas emoções. A gente não pode se render a elas e simplesmente dizer, não tenho o que fazer. Eu tenho medo. Eu não consigo sair daqui. Domine sobre o medo. Quando nós conseguimos dominar de fato sobre medo, fazer esse esforço de somar o espírito e a razão para dominar sobre o medo, aí sim, a gente vai chegar na figurinha ideal. Deus no centro, no trono das nossas vidas, equilibrando todas as coisas ao nosso redor, nos levando a viver o que Deus espera de nós, porque nós estamos com Deus no trono e não o medo. O medo será vencido e Deus estará nesse trono que pertence a Ele. Se nós continuarmos na palavra, estou terminando. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes a gente ora e fala, Deus me capacita a viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Leia o texto. Renovem a vossa mente para que possam viver. A condicional para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é transformar a sua mente. Dominar sobre ela. Dominar sobre o que entra na sua alma e no seu coração. Pastor, é muito fácil falar isso, mas a gente vive num mundo tão louco. Eu também preciso vencer o medo, queridos, todos os dias. Eu tenho meus medos, eu tenho a minha história. Não vai dar para contar, tenho 39 segundos para acabar. Já aviso que vou passar uns 3 minutos. Mas nós precisamos alimentar a nossa alma de coisas que nos fazem ter esperança.
Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Comece a alimentar sua alma com aquilo que pode transformar sua mente. Filipenses 4:8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. De uma forma prática, renove os seus pensamentos e comece restaurando a sua identidade. Os pensamentos moldam as suas emoções. As emoções moldam as suas atitudes. Atitudes repetidas geram hábitos. E os hábitos definem o seu destino nessa terra e no porvir. Entenda, nada o que você pode fazer pode diminuir o amor de Deus por você. E nada do que você pode fazer pode aumentar o amor dele por você. Muitas vezes a gente viveu uma vida na infância que para tentar nos fazer sobreviver, e é difícil, eu tenho filho, gente. E você quer que aquela criança sobreviva. E às vezes para tentar fazer as crianças sobreviver, você fala, não faz isso que você vai se machucar. Quando a gente era pequeno tinha o homem do saco. Não tinha esses negócios? Vai lá, aqui o homem do saco vai te levar embora. Então nós fomos ensinados, muitas vezes, educados numa base de medo. Como se o medo fosse o maior sinalizador de segurança para as nossas vidas. E ele tem um papel importante. Você ter medo de altura te ajuda a não cair, não morrer espatifado lá embaixo. Mas o medo não pode se tornar paralisador, limitador das nossas vidas. Porque por conta dessa educação baseada no medo, a gente acabou sendo limitado pelo medo. Mas a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então experimente o amor. Se entregue ao amor de filho amado. Permita que o Senhor restaure a sua identidade de filho, de amigo, daquele que caminha com Ele. Permita que a sua mente seja renovada pelas coisas boas, pela palavra. Para de assistir porcaria na internet, para de poluir a sua mente, para de abrir os seus olhos e os seus ouvidos para coisas que te dão medo. E não estou falando só de assistir da Atena, eu estou falando de assistir aquela pessoa maravilhosa, rica, absoluta, que fala que se você não for daquele jeito, você vai ser pobre o resto da sua vida. Que se você não tiver isso ou aquilo, você não vale nada. Para de se alimentar dessas coisas e se alimenta da palavra. Se alimenta daquilo que vai te dar a identidade do Senhor. Quando o medo vai embora, nós podemos ter a nossa identidade restaurada. Quando o medo vai embora, finalmente nós podemos amar a ágape. Quando o medo vai embora, podemos agir de acordo com a fé e as promessas de Deus para nós. Quando o medo vai embora, finalmente somos colocados de volta em nossa posição de filhos. E Deus em sua posição de Senhor das nossas vidas. Hoje é o dia. Levante-se e vença o medo. Em nome de Jesus.